cidade ainda, podemos dizer não. Luz vermelha, aqui o poder punitivo não passa. Se o que é trazido é um assassino, serial, não sei, isso é grave. Luz vermelha, isto que o poder punitivo passa. E no meio temos a luz amarela, para os casos que não são tão claros. Então vamos aguardar um momentinho. Então, pomos a luz amarela. O que nós programamos como poder jurídico é o funcionamento do semáforo. Temos um semáforo jurídico. E a função do direito penal é a contenção do poder punitivo, regular o semáforo. Podemos imaginar uma sociedade onde vamos suprimir totalmente os tribunais, o Código Penal, o Código de Processo, os juízes, promotores, advogados. Nessa sociedade, o poder punitivo some, espalha-se sem limite. Sem limite. O poder das polícias, o poder punitivo, espalha-se totalmente. O que é, sociologicamente falando, um genocídio? Genocídio é um estado onde o poder jurídico de contenção do poder punitivo acabou, enfraqueceu totalmente. Então, olhemos para os genocídios do século passado, que era a Gestapo, que está dispensado, que era a CCS, que era a KGB. Polícias, sem controle jurídico, sem limite jurídico. Isso é o genocídio. Isso acaba no massacre, necessariamente. Então a nossa tarefa, a nossa principal tarefa é regular o semáforo. Conter mais ou menos racionalmente o poder punitivo. Infelizmente, a dogmática e a teorização do direito penal começa da outra ponta. Começa legitimando a pena, legitimando o poder punitivo. A que serve a pena? Então temos, qualquer manual, vocês sabem o manual, tem teorias da pena. Retribuição, prevenção geral, prevenção especial, positiva, negativa. Esta é uma classificação das teorias da pena que provém do ano de 1830, feita por Anton Bauer, que era professor na Goethe. Às vezes eu penso que o velho Anton Bauer chega de Göttingen oferecendo sanduíches de presunto, de queijo, de camarão, uma grande bandeja de sanduíches. Temos uma reunião dos penalistas dos últimos 200 anos. E vou pegando um sanduíche, outro sanduíche, levam o sanduíche para casa, e segundo o sanduíche que escolheram do oferecimento de velho Bauer, constroem uma teoria do direito penal, segundo a qual a pena serve para isso. A pena deve ter esta finalidade, a pena deve ter a outra. Tem alguns que querem comer todo o oferecido, não? Então a pena serve para qualquer coisa. Sempre tem pessoas assim. Mas escreve no livro. Chegamos e escrevemos tratados em volumes que são usados por juízes para autorizar penas. Penas que são cumpridas não como o sanduíche do velho Bauer, não. São cumpridas como são na realidade, que não tem nada a ver com o sanduíche oferecido pelo velho professor de Goethe. Então, a nossa primeira função é descobrir a justificação da pena ou racionalizar o que fazemos, e é controlar, limitar o exercício do poder punitivo.
E, na realidade, todas as teorias da pena são falsas. A pena jamais é como os penalistas, os da prevenção especial, prevenção geral, positiva, negativa, retribuição, jamais é como eles pensaram. Jamais foi, também não. Simplesmente porque a pena não tem justificação. Isso falou um brasileiro genial do século XIX, que foi Tobias Barreto, do Sergipano. A pena não tem justificação. A pena é um fato político, um fato de poder. Um fato de poder é tal, existe, ali está. Nós podemos teorizar abolicionismo, a pena vai continuar. O poder punitivo vai continuar porque é um fato político. É como a guerra. Desse jeito falava Tobias. Como a guerra. Tobias falava que quem nasce a justificação da pena, antes terá de achar a justificação da guerra. A guerra não tem justificação, existe. Existe. O único que podemos fazer desde o direito pela guerra é contê-la, conter as coisas mais cruéis da guerra, as convenções de Genebra, a Cruz Vermelha. No momento da guerra é a Cruz Vermelha. No momento não bélico é o poder punitivo e somos nós. Nós somos a Cruz Vermelha do momento da política. É isso que podemos fazer. É isso que pode ser exigido para nós. É isso que fomos úteis, se alguma vez fomos úteis para alguma coisa. Então, essa tarefa que temos de pensar, de meditar seriamente neste século. Quais são os elementos? O que é que estamos a discutir? Quais são os eixos mais importantes da nossa discussão político-criminal? Nós temos, doutrinariamente, parece que sempre estamos discutindo coisas que são novas, coisas, novidades, todo é novo. Mentira. Nós estamos discutindo coisas que têm um milênio ou pelo menos 400 anos. Exatamente. Isso é meio chato para quem acha que nós somos modernos, temos soluções, problemas, discutimos problemas que são do dia a dia. O retribucionismo começa com a nossa ciência penal. Lá no norte da Itália, na Bolonha, há 1000 anos, por obra dos primeiros juristas, dos primeiros penalistas, dos glossadores, dos pós-glossadores. Eles falavam de retribuição. Mas depois chegou um momento que, não, Satã e as garotas é um problema. Então as bruxas são perigosas. Mas as bruxas são mulheres. E na coisa, a misoginia daquele momento, a mulher era menos inteligente do que o homem. Por ser menos inteligente, tinha de ser punida menos do que o homem. E ela, menor inteligência, não estava para ter a mesma consciência de licitude do que o homem. Segundo a ideia retributiva, sim. Mas ali saiu a perigosidade. Que a discussão entre retribuição e perigosidade do século XIX é do século XV e do século XIV. A Inquisição é positivismo perigosíssimo. Exatamente isso. Não vamos retribuir culpabilidade, vamos punir perigosidade. Essa é a ideia básica da Inquisição. E acham essa ideia num sistema integrado de direito penal, direito processual penal, criminologia teológica, direito punitivo, de lição.
Achem no Malleus Maleficarum, no Martello das Feiticeiras, século XV. Não, mas temos outras coisas que são mais modernas, mais novas. O quê? Medidas de segurança. Século XVI, o médico Jean Baudin sustentou a colocação que as bruxas eram doentes. Então tinham de sair das mãos dos inquisidores e passar para as mãos dos médicos. Medidas de segurança. Novidade é o Código Fascista, é o Código Suíço de Stoss, 1530. E bom, mas isso foi rejeitado, especialmente por um dos teóricos da soberania, Jean Baudin. Baudin escreveu com Xavier, médico este, e não. Feitiço é crime contra o Estado. Por quê? Porque o rei, o monarca, é o representante e o defensor da religião do Estado. Estatização de todos os bens jurídicos. Estatização de todos os bens jurídicos. Isto é uma criação do Código Rocco fascista de 1930. Isto é do século XVI. Poderíamos continuar, mas alguém vai falar, não, mas a criminologia crítica, não. A criminologia crítica dos anos 60, do século passado, mentira. Ano de 1631, um poeta jesuíta, teólogo, encarregado de confessar as mulheres que iam para a fogueira para ser queimadas por bruxas. O sujeito, sensibilidade particular, poética, tudo isso, vida de cabelos brancos, nenhuma das mulheres era bruxa, o que é isto? E escreve um livro onde não discute se bruxas existem, não existem. É exatamente o começo da criminologia crítica. Isto é um crime semelhante àquele de Nerão na Roma com os cristãos. E os responsáveis deste crime são os príncipes, são os inquisidores, são os juízes, são os carrascos. Não fica boneco em pé. Mostra a corrupção de todo o sistema. Mostra os inquisidores como uma máfia providenciando cobertura, providenciando segurança. Incrível. É o começo da criminologia crítica. Nada é novo nisso. E com quais elementos metodológicos estamos trabalhando? E aqui vou me deter um momentinho. Estamos trabalhando com dogmática jurídico-penal. Dogmática jurídico-penal que é importada da Alemanha. Que é isso? Que é o surto de germanofilia que tivemos? Não foi isso. Nem foi isso. Nós, na nossa doutrina jurídica, jurídico-penal, começa no século XIX. Alguns autores diferentes chegaram aqui no Brasil, sem muita importância, não espalharam-se as doutrinas deles, e basicamente a nossa doutrina penal foi positivista. Reducionismo biologista, racista. Ontem estava um colega falando nisso. Este racismo, sim, Lombroso, que chegou com Mina Rodrigues Lacassagne, falava as besteiras semelhantes daquele Lombroso, mas era racismo puro. Mas de onde vem esse racismo? De onde vinha esse racismo? Spencer, essa era a verdade, Spencer era o racismo do colonialismo britânico. Herbert Spencer. E Lombroso é um sujeito que pensou no paradigma spenceriano. O colonizado era um ser inferior. Para ele, o criminoso nato tinha características mongoloides ou africanoides.
A parte mais evoluída da humanidade era a Europa, por sinal, e outro era um tecido de menor qualidade, e segundo Spencer, tinha de ser tutelado por aqueles que tinham a cabeça maior. E eles tinham a cabeça maior, olha aqui isto que vou falar de novo, este primitivo de Spencer, que era um engenheiro de ferrovia, falam que é um filósofo, um engenheiro de ferrovia, um diletante, este cara de pau escrevia que o cérebro e o sexo alimentam-se do mesmo nutriente. Por causa disso, as raças inferiores usam mais o sexo, então enfraquecem o cérebro. Fica mais grande o de baixo e mais pequeno o de cima. Menor o de cima. Maior o de baixo, menor o de cima. Eu não sei, eles como civilização iam educar-nos para usar menos o de baixo e mais o de cima. Acho que a educação viria mostrando a retrato da Reina Vitória, não? Que na vacina contra o amor, essa mulher. Bom, mas esta era a ideia. A ideia que temos, repetida na América Latina, que era a ideologia das nossas oligarquias. As nossas oligarquias eram positivistas, biologistas, racistas, condenavam a miscigenação, como Nina Rodrigues aqui, miscigenação com os afros, nos outros países, miscigenação com os índios. Todo isto era trazido da psiquiatria francesa, especialmente, que continua a ser uma psiquiatria racista da guerra de Argélia também, no século passado. Mas o que aconteceu? Os nossos governos mais ou menos populares enfraqueceram as nossas oligarquias. Nossos movimentos populares, Lázaro Cárdenas no México, o Perón na Argentina, o APRA no Peru, o Velasquismo no Equador, o Vargas aqui, bom, foram enfraquecendo as oligarquias. E as repúblicas oligárquicas foram caindo, especialmente a partir da Guerra Civil, da Revolução Mexicana, que foi a Guerra Civil com mais sangue no século passado. Mas isso, cada um com as nossas características folclóricas, vamos perdendo as repúblicas oligárquicas e também, na Segunda Guerra Mundial, caiu o racismo. A partir da Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe que não tem que falar em racismo. Então, porque não pensam. Tem muitas pessoas que continuam a ser racistas, mas não falam, sabem que não se tem que falar. Se continua a pensar, mas sem falar. Então, no âmbito científico, o reducionismo biologista e o racismo tem. Isso para nós deixou um enorme buraco, enorme ausência na nossa doutrina. Ainda também os nossos juristas estavam meio cansados das grosseiras manipulações da ideia de perigosidade. Perigosidade é uma ideia policial, fundamentalmente. O positivismo penal, a versão penal do spencerianismo, foi resultado de uma aliança, de uma agência que tinha poder sem discurso, a polícia, e uma outra agência que tinha discurso sem poder, a médica. Então, por causa disso, foi praticado por médicos. A nossa criminologia aqui, Rodrigues, na Argentina, os engenheiros, são terrivelmente racistas. Eu acho que tem um escrito dos engenheiros do ano de 1906 que é realmente repugnante. Menos mal que os engenheiros era socialista, imagino que teria sido conservador. Bom, Segunda Guerra Mundial, ficamos sem discurso penal, o discurso penal em crise, república oligárquica em crise. Então fomos procurar o discurso jurídico penal no país onde tinha
sido trabalhado mais finamente. Alemanha, realmente. Trazimos o direito penal, a doutrina penal, a dogmática jurídico-penal da Alemanha. A escolha não foi ruim. Não? Por sinal, a dogmática penal resolve sempre os problemas de um jeito que é muito mais razoável do que o primitivo positivismo biologista. É verdade. Mas chegou a dogmática jurídico-penal à América Latina e nós recebemos isso como chegou a ciência pura. Que bom, chegaram os cientistas, agora isto é ciência. Uma ciência asséptica, uma ciência apolítica, uma ciência ideológica, pura. Era assim? Esse é o problema. O que foi que trouxemos da Alemanha? Os nossos penalistas ficaram, no primeiro momento, meio deslumbrados por isto que chegava. Mas permita-me um momentinho viajar para a Alemanha. A Alemanha, no século passado, começo do século passado, tem dois autores que eles falam de uma luta de escolas. Duvida-se que seja uma verdadeira luta de escolas. Um foi Carl Binding. Carl Binding é um sujeito que escreveu um tratado sobre as normas e infração das normas. Mas jamais perguntou-se pela legitimidade das normas. Para ele, as normas eram legítimas porque eram uma obra do Estado. O Estado faz a norma, não é legítima. Isto semelha um pouco ao fascismo. É o fascismo. E por que isso? Porque Binding era um sujeito dos tempos de Bismarck. Bismarck foi o artífice da unidade do Império Alemão, depois de tantos anos, fragmentação, e o novo Estado precisava ser reforçado. Então não duvida do poder do Estado. Para nada. A norma é norma, a norma é dever, porque é um produto do Estado. A outra escola era Franz von Liszt, positivista, filho alemão, mais ou menos, mas a ideia dele era que o direito penal era o limite à política criminal. Política criminal, entendia ele, que era a luta contra a criminalidade. A verdadeira ciência era a criminologia teológica, as causas do crime, segundo esse saber, luta contra a criminalidade, e o direito penal era a carta magna do delinquente. O que era isso? Era o segundo momento do Império Alemão. Guilherme II, Wilhelm dos Wald. O que acontece com Guilherme II? Guilherme II quer deter o avanço dos social-democratas. E, para isso, faz uma coisa que alguns exageram, que se chama de socialismo do Estado. Não. Faz uma intervenção econômica no Estado, antes de Keynes, no final, para dizer, bom, vamos conceder alguma coisa para deter. O romantismo teve na Alemanha uma versão, que é a versão nazista. Se vocês quiserem ler Delírio Romântico total, é um pequeno livro de um sujeito mentalmente bastante desequilibrado, que foi Nicolai. Nicolai escreveu a teoria do direito segundo a lei das massas, é muito mais delirante que vida no livro, esse é romantismo puro. Olha com isso, porque eu poderia, neste momento, talvez tirar aplausos, se posso me falar, vamos deixar os livros complicados, vamos deixar os velhos livros, vamos apelar
a sentimento de liberdade do gaúcho, o sentimento que tem o trabalhador, o sentido de justiça que está no fundo do coração do trabalhador, bobagens semelhantes. Cuidado com esta bobagem. Estamos caindo na irracionalidade. Não. Temos de controlar o poder punitivo com racionalidade. O poder punitivo não é racional. O direito penal, para contê-lo, tem que ser racional. No fundo, vocês poderiam me perguntar por que o poder punitivo não é racional? Por que a pena não é racional? Eu não sei. Porque não sei qual é a real função da pena. A pena tem muitas funções e nem conhecemos todas. Por sinal que às vezes tem funções diferentes. E no direito penal tributário, alguém precisa me pagar uma coisa que não paguei. Não vou pagar, aqui está a coisa, está a declaração, tudo bem. Você já não é um delinquente, pessoa distante. Então, a função da pena ali, que é uma função de caixa, talvez, é a mesma função de uma pena num caso de estupro. Acho que são coisas diferentes. E a pena não é que não serve a nada, não, serve a muita coisa, demais. Nem conhecemos todas as coisas. Por causa disso, falo numa teoria agnóstica da pena. Por que agnóstica? Porque falava uma interessante canadense, socióloga canadense, o poder punitivo é uma idolatria. É um falso Deus. Como poder punitivo, vocês querem salvar o Amazônia, querem resolver os problemas da criminalidade econômica, queremos resolver a corrupção, queremos resolver o problema do entorpecente, queremos resolver todos os problemas de violência. Então, o poder punitivo é Deus, mais ou menos. É um falso Deus. Isso é uma falsa religião que tem seus integristas, seus fanáticos. Sim. E perante essa religião, eu confesso que sou agnóstico. Eu sei a que serve, não tenho a menor ideia. Serve a muita coisa. E, sim, sei, estou sabendo. Os pais nem tem muita importância. O que é importante é saber que tenho necessidade de conter esse poder. Suspeito que uma das funções desse poder punitivo é canalizar vingança. E a vingança, como vocês sabem, não é racional. A vingança, a nossa concepção lineal do tempo, a nossa concepção do tempo como flecha, a vingança é racional. Eu falava Nietzsche, a vingança, Nietzsche falava a verdade, não acabou falando com um cavalo. Eu falo com o meu pé, o cachorro. O que acontece é que o cachorro responde, não é coisa. Não, mas falava isso, a vingança é vingança com o tempo. Vingança é vingança porque não posso fazer porque aconteceu, não tinha acontecido. Uma ideia civilizatória, uma coisa que queríamos mudar a nosso conceito de tempo para mudar a coisa da vingança. Isso é uma mudança civilizatória, porque o direito penal não vai fazer isso. Mas não somos impotentes. Poderíamos incorrer num erro se nós acreditamos que somos impotentes. Não, temos poder de discurso. O poder de discurso é poder. O poder, se não fosse poder, as ditaduras não perseguiriam os discursos. E os ditadores sabem do poder. Mas não podemos cair na impotência, mas também não podemos cair na omnipotência. Isso é adolescente. É coisa de não madura. O único que podemos fazer no direito penal é preservar o espaço de dinâmica social.
O resto vai ser feito pelos povos. Mas nós temos que conter o poder punitivo para preservar o espaço de dinâmica dos povos. Essa é a tarefa que é possível. Não fazer isso é contrário a ética. Acreditar que vamos mudar a civilização com o abolicionismo, tudo isso é adolescência. Se não subestimo a dogmática como método, então o que temos de fazer? Continuar com a dogmática? Sim, continuar com a dogmática. Mas, olha, temos de imitar os alemães, não copiá-los. Chega, não copiamos mais os alemães, vamos imitá-los. Para imitá-los, temos de pegar consciência do que estamos fazendo é política. O que estamos programando são decisões políticas. Não podemos pegar uma decisão política sem ter dados da realidade. Isso politicamente ou é delirante ou é suicida. Na dogmática temos que incorporar dados da realidade, que tem importância para estabelecer limites da legítima defesa, para estabelecer limites do estado de necessidade, para estabelecer limites da culpabilidade, da exculpação. Se não, para estabelecer limites da proibição. Sem dados de realidade, uma dogmática idealista, uma dogmática asséptica, ideológica, mentira, não existe. E hoje os objetivos não estão no direito natural, não estão positivizados, são os objetivos dos direitos humanos, que podem ser sintetizados na fórmula todo ser humano é uma pessoa. Deve ser uma pessoa, mas ainda não é. Então, o nosso sentido político está claro. Temos de levar o dever ser, o ser, empurrar o ser, no sentido do dever ser. Essa é a nossa função. O objetivo político está claro. Não temos direito natural, fora. Não, está na lei, está nas nossas constituições, está no direito internacional. É direito positivo. O objetivo político está positivizado. Mas para saber como avançamos, temos de saber onde estamos. E temos de saber quais são os dados da nossa realidade social, especialmente no nosso contexto latino-americano. Estamos vivendo um momento complicado. Estamos vivendo um momento de avanço de um totalitarismo corporativo. Estamos vivendo um discurso único, estamos vivendo a criação de realidade única. Preservar o espaço de dinâmica social neste momento é uma função importantíssima, é uma função realmente importante. Vou fechar com uma coisa que eu vi muito. Função do direito penal de garantias e função do direito penal iluminista, tutela de bens jurídicos. O tipo de homicídio tutela a vida, o tipo de roubo tutela a propriedade. Verdade? Não é verdade. 30 anos como juiz penal, sempre cheguei tarde. Quando eu chegar, o cadáver estava ali, o morto estava morto para toda a vida. Não é bem jurídico. Não, querido, não. Não é a vida do morto, da vida da vítima. É a vida. A vida. A vida como interesse do Estado, da sociedade, de alguém, não sei. Mas então o interesse do Estado não é o bem jurídico do sujeito passivo. Olha isso. Olha que aqui temos uma armadilha. É verdade, isto é um princípio que sai do iluminismo
que temos de defender sempre, profundamente. É verdade que não podemos aceitar a existência de um crime sem um bem jurídico ofendido. Isso é verdade. Porque de outro jeito estamos a confundir moral com direito, de crime com pecado. Não. Se não temos um bem jurídico ofendido, lesado, em perigo, o Estado fica tranquilo. Aqui não faz nada. Tudo bem. Mas bem jurídico ofendido não é bem jurídico tutelado. É uma exigência limitante. É um pulo lógico. Uma armadilha que foi feita passando do bem jurídico lesado ao bem jurídico tutelado. Olha com isto, porque então estamos legitimando uma tipificação, uma criminalização que não tem limites. Qualquer coisa pode ser tutelada. Os bens jurídicos podem se reproduzir ao infinito. Não. O que estamos a exigir é uma lição ao bem jurídico. Não uma tutela de bem jurídico. Isto é um dos tantas armadilhas que tem realmente o discurso penal, que no fundo é um discurso tem riscos, porque sempre é um discurso perverso. Olha, com qualquer legitimação que façamos, isso sempre pode ser pegado contra nós. Pode virar um discurso repressivo. A imaginação repressiva para deturpar o discurso de garantias, o discurso de limites, é absolutamente incrível. Mas, sim, o direito penal não tutela bens jurídicos no sentido tradicional. Mas tutela bens jurídicos? Sim, tutela todos os bens jurídicos. Pode ser derrubada a justiça civil, a justiça trabalhista, podemos reconstruí-la. Mas se derruba-se a justiça penal, derruba-se o aparelho de garantia penal, somem todos os bens jurídicos, ainda a Constituição. Absolutamente. Não fica nenhum bem jurídico. Temos o massacre, temos o genocídio, e ainda se a Constituição fica vigente, como no caso do nazismo, que ficou a Constituição da República de Weimar, é uma vigência formal. Mas perdemos todos os bens jurídicos, perdemos todos os direitos. No fundo, sim, o direito penal tutela bens jurídicos, mas não do jeito tradicional. Tutela todos os bens jurídicos, ainda aqueles que jamais foram mencionados no âmbito do direito. E essa é a nossa função. Conter o poder punitivo e, ao mesmo tempo, prevenir o genocídio. Não vamos prevenir o genocídio com penalização do genocídio. Isso é necessário, é bom fazê-lo, mas não é prevenção suficiente. A única prevenção que temos é preservar e conter o poder punitivo. À medida que temos condições de conter o poder punitivo, nessa medida estamos fazendo uma real prevenção do genocídio. E olha que estamos vivendo um momento do mundo onde a ameaça do genocídio é verdadeiramente séria. E séria porque, comecei falando, temos 2/3 de população planetária mais. Alguém estará pensando como eliminar os 2/3. Alguém estará pensando como vamos praticando um genocídio. Se olhamos para a nossa região, infelizmente, este colonialismo que estamos sofrendo, este nosso colonialismo financeiro, é uma terceira faixa, um terceiro momento de colonialismo que está interrompendo o nosso desenvolvimento. Somos países subdesenvolvidos, não em trânsito, subdesenvolvidos por efeito do colonialismo. E esse subdesenvolvimento está custando-nos vidas humanas. Não só o que falava no homicídio, vai somar as vidas que estamos perdendo como resultado seletiva atenção de saúde,
resultado de falta de eficiente campanha sanitária, de falta de suficiente alimentação, de falta de segurança do trabalho, segurança trabalhista, de inadequação das nossas rutas, dos nossos caminhos, aos veículos que temos. Somamos tudo isso, vamos ver que temos uma Hiroshima e uma Nagasaki com paciência. Ou seja, olha, o que nós estamos vivendo na região é um genocídio a goteia. Nós estamos, às vezes, exagerados. Estamos vivendo um genocídio. Não é um perigo futuro. Está acontecendo entre nós. A mortalidade que está causando este colonialismo é real, é dia a dia, é o que estamos sofrendo em todos os países da região. Muito obrigado. Eu queria, antes, pedir licença aos senhores para, antes de caminharmos definitivamente para o final, pedir licença aos senhores para quebrarmos o protocolo e convidar aqui à frente os protagonistas deste evento, depois dos senhores professores, o professor Zaffaroni e os outros professores, chamar aqui à frente todos os membros do Centro de Ciências Criminais, professor Raul Chaves, que são os verdadeiros responsáveis por este evento. Queria pedir uma salva de palmas bem calorosa. Bem calorosa. Aqui. Esses são os verdadeiros protagonistas deste evento, os responsáveis pela realização deste evento, quem trabalhou de dia e de noite para fazê-lo. Acho que eu, não porque eu estou como vocês, mas a Universidade Federal da Bahia, a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, essa sim é quem agradece piamente, fortemente a cada um de vocês. E para fechar com chave de ouro, queria convidar o professor Zaffaroni para fazer a foto oficial.